Oi, gente, eu sou Natália Nunes, essa é Lília Lenner. A gente está fazendo um especial de Outubro Rosa sobre gravidez e câncer de mama. A gente dividiu esse especial em 2 episódios. Se você chegou aqui de paraquedas, volta, assiste o último episódio que a gente falou sobre gravidez durante o câncer de mama. E a ideia agora é a gente conversar sobre gravidez após o câncer de mama, né? É possível, né? Essa mulher que teve câncer de mama, ela pode engravidar? Então, cada vez mais, as mulheres estão chegando no nosso consultório com diagnóstico oncológico, mais jovens e, ao mesmo tempo, sem prole constituída. Por conta, né, do mercado, a gente tem tido filhos cada vez mais tarde. Então, aos 35, aos 40 anos, a gente ainda não tem a prole constituída. Quando essa paciente chega no nosso consultório, esse desejo, ele está ali. Então, a primeira coisa é identificar essas pacientes e conversar com elas sobre isso, como métodos de preservação ovariana, se essa paciente vai passar por um tratamento quimioterápico, e, além disso, a avaliação de segurança, né, Natália? Uhum. Então, acho que a gente recentemente teve um estudo que nos ajudou bastante a identificar uma parcela dessas pacientes. É lógico que a gente não tem resposta para todas, mas o estudo positivo que foi apresentado em 2022 em San Antônio, eles nos trouxe, né, algumas respostas. Um pouco mais de segurança. Eu acho que, assim, uma coisa que você falou que eu acho super importante é a gente ressaltar que, globalmente, a gente vem vendo um aumento de câncer em pessoas mais jovens. Sim. A gente até já conversou sobre isso no nosso Instagram, né? Isso é uma dúvida que é recorrente. E é um fato, a gente ainda não sabe exatamente a explicação, mas a gente vem vendo o aumento do número de casos de câncer em pessoas jovens, aí no caso em mulheres Sim. jovens, e consequentemente, né, ao mesmo tempo, acho que eu sou um bom exemplo, você também. Nós tivemos filhas mais tarde, né? A minha primeira gravidez foi com 36, 37 anos, né? Então, e a minha com 39. Então, dentro desse contexto, nós duas somos parte dessa sim, né? De mulheres que estudaram, trabalharam e, de certa forma, optaram por ter filhos mais tarde por conta de um desejo pessoal, né? Sim. Que entendiam que ter filho era importante, mas que haviam outras coisas que elas também julgavam importantes. Sim. Né? E eu acho que o Positive, ele trouxe uma pergunta que era importante, que é, a gente, naquela mulher que tem um tumor hormônio dependente, eu posso interromper momentaneamente o tratamento para engravidar com segurança, né? Porque a gente já tinha alguns dados que aquela mulher que teve câncer de mama muito jovem e eventualmente engravida, isso não piora o desfecho oncológico dela, então a gente já tinha essas respostas, mas a gente não tinha respostas em relação a essa parada momentânea e retorno pós-gravidez, se haveria segurança. Isso acaba sendo importante nesse contexto de mulheres que às vezes vão ter um câncer aos 35, 36, 37 anos, que teriam que fazer 5 anos de hormonioterapia, e dentro desse contexto elas só poderiam engravidar depois de de 42, 43, 44 anos, que talvez fosse um momento muito tarde e que ela tivesse dificuldade mesmo com fertilização in vitro de conseguir ter uma gravidez de sucesso, né? Então eu acho que o Positive, ele foi de certa forma um alento, como a Lilian falou. Ele foi um estudo que teve predomínio de pacientes com doenças menos graves, vamos colocar dessa maneira. Mais iniciais. Então, a gente ainda fica com um pouco de dúvida naquela mulher que teve um câncer muito avançado, com muitos linfonodos comprometidos, se a gente tem segurança dessa interrupção momentânea da hormonioterapia. Mas eu acho que ele de certa forma, reconfirma a impressão que a gente tinha de segurança de gravidez pós-câncer de mama, e ele aponta para uma possibilidade em algumas pacientes, conversando muito de perto com o seu oncologista, de você parar momentaneamente a hormonioterapia, engravidar e aí depois retornar a hormonioterapia, que é muito importante que essa mulher retorne. Para continuar o tratamento. Mas só puxando outro gancho do que você falou, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, sobre essa questão de preservação de fertilidade, né? Sim. Eu acho que na primeira consulta dessa paciente com um oncologista, é muito importante conversar sobre esse desejo. Primeiro entender, quer ser mãe? Não tenho prole, quero ser mãe. Então, o método mais efetivo é a preservação ovariana, que é a coleta dos óvulos
pré-tratamento, porque a gente sabe que não só a idade vai dificultando cada vez mais, né, essa gravidez, como os tratamentos que são feitos para o tratamento oncológico, a quimioterapia, né, ela pode te levar à infertilidade. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso e fazer um planejamento desse desejo. Então, o método mais efetivo, né, é a preservação, é a coleta de óvulos, que isso pode ser feito antes da quimioterapia. E existe sempre dúvida, né, sobre a segurança disso. Então, os estudos mostram que sim, é seguro você fazer esse processo de coleta de óvulo e no futuro, se houver o desejo, a fertilização. E assim, foi o que a Lilian falou, a quimioterapia ela pode levar à falência ovariana, o que significa que a quimioterapia ela pode levar como se fosse uma menopausa precoce. Também, além da infertilidade, ela pode te levar a uma menopausa precoce. Mas, mesmo dentro desse contexto de menopausa precoce, com o processo de fertilização in vitro, é possível que essa mulher ainda exerça o seu sonho de gravidez. Né, se isso for um desejo dela. Sim. Mas se por acaso essa mulher ela não fizer a coleta de óvulos antes da quimioterapia e efetivamente ela tiver ou infertilidade ou menopausa precoce, ela ainda poderia engravidar, mas com doação de óvulos. Sim. Né? Então, acho que são coisas que são importantes. A gente deve conversar sobre isso na primeira consulta para aquelas mulheres que não têm prole constituída ou até que têm prole constituída, mas que às vezes ela ainda tem desejo de ter um segundo filho, ou um terceiro filho, enfim. Isso é uma questão muito individual. E dentro desse contexto, a gente tem que conversar sobre isso, porque aquela pode ser a janela de oportunidade dessa mulher. Sim. E nenhuma outra estratégia, embora existem alguns estudos com algumas injeções que suprimem a função do ovário momentaneamente. Durante o tratamento. Elas não foram tão eficazes, não são tão eficazes quanto a fertilização in vitro, né? Óbvio que isso tem uma questão de custo, né? E tanto custo pessoal quanto custo financeiro, né? Então, tanto de toxicidade ali do tratamento durante a fertilização in vitro. Então, acho que são questões que devem ser conversadas, mas eu acho que é importante que essa mulher tenha acesso ao fertileuto, né? Que ela consiga essa informação. Exatamente, que ela consiga informação para ela tomar a decisão que ela vai entender que é mais importante. E assim, eu acho que é nosso papel reforçar que a coleta de óvulos, né, a estimulação para a coleta de óvulos não vai interferir no prognóstico oncológico dessa mulher e que a gente não vai perder tempo. Eu acho que essa é uma questão. Porque hoje você consegue fazer essa coleta em qualquer momento do ciclo menstrual, né? Hoje já tem bastante dados, tem bastante técnica no qual o fertileuto profissional mais indicado, ele, assim, você chega no consultório dele, ele começa a estimulação independente se você menstruou a semana passada ou há 2 semanas atrás. Então, isso, em qualquer momento do ciclo menstrual, é possível fazer esse processo. E aí, outra coisa que eu acho que é importante comentar, né, para essa mulher que teve câncer de mama, que talvez esteja nos escutando, é que câncer de mama em idade jovem é indicação de aconselhamento genético. Sim. Né? E dentro desse contexto, às vezes, se você não fez um painel de câncer de mama germinativo, é importante que você procure um geneticista, porque isso pode ter uma informação importante quando a gente fala em termos de fertilidade. Sim. Algumas mutações, como a mutação de BRCA1, por exemplo, é causa de falência ovariana precoce. Sim. E existem hoje em dia, o fertileuta e o geneticista podem conversar com vocês, estratégias, de certa forma, de selecionar os óvulos e, dentro desse contexto, discutir em relação até sobre a fertilização in vitro, em relação e diferenças específicas quando a gente tem um BRCA mutado ou não. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante, obviamente isso também faz parte da conversa com o fertileuta, é que a melhor coisa, enfim, a melhor estratégia é guarda de óvulo, né? Não guarda de embrião, preferencialmente. O ideal é que a gente faça guarda de óvulo. Isso hoje em dia não é mais experimental, você tem já muita evidência científica em relação à guarda de óvulo, e isso acaba sendo a estratégia muitas vezes que o fertileuta prefere. Sim. Né? Acho que de certa forma a gente abordou tudo, né, Lilian? Você quer fazer algum outro comentário? Acho que é isso. Acho que a principal é a gente poder conversar. Eu acho que nesse momento do diagnóstico,
A paciente ela precisa trazer para a gente essa informação e nós, oncologistas, precisamos dar caminhos né, para o futuro, né? E eu acho que, assim, é entender que vocês têm que ter esse papel ativo de questionar uma coisa que vocês entendam que é importante, né? Mas, sem dúvida, o médico ele também tem que ser a pessoa, muitas vezes, que vai falar primariamente sobre isso, porque, às vezes, e no mostrar contexto... os caminhos, né? E, às vezes, no contexto de angústia pelo diagnóstico, a gente pode privar a mulher de realizar um desejo que ela teria no futuro. Exato. Obrigada, gente. Obrigada.